O universo é uma mentira? O que o nada nos revela sobre a realidade? Olá, exploradores do impossível! Prontos para uma viagem que vai explodir a cabeça de vocês? Hoje vamos falar sobre o nada. Sim, o nada. E eu sei o que você pensa. O que se pode dizer do nada? É nada. Mas prometo que, no final deste vídeo, você verá que o nada é o conceito mais completo, mais misterioso e mais importante de todos. Vamos descer juntos por 5 níveis de conhecimento e em cada um, sua ideia do que é o universo, a realidade e até você mesmo vai se transformar completamente. Você se atreve? Comecemos pelo que todos conhecemos. O nível 1, a superfície. O que é o nada para você agora mesmo? Provavelmente um quarto vazio, a caixa de biscoitos quando não resta nenhum, o espaço negro entre as estrelas. É, em essência, a ausência de coisas. É o conceito mais simples e visual que temos, o zero absoluto da existência. Mas esse nada não é apenas algo que vemos, é algo que sentimos. Pense naquele domingo à tarde quando você não tem planos, aquela sensação de não tenho nada para fazer. É um vazio que nos incomoda, que nos empurra a buscar algo para preenchê-lo, uma série, uma mensagem para um amigo, o que for. O nada em nossa vida diária é um motor que nos coloca em movimento quase por instinto. E essa incomodidade não é nova. Os antigos gregos, por exemplo, tinham um pânico real do vazio. Chamavam de horror vacui, o horror ao vazio. Acreditavam que a natureza sempre dava um jeito de preencher qualquer espaço vazio. Imagine-os vendo uma bolha subir na água. Para eles, era a prova de que o universo odiava o nada e se apressava em substituí-lo por algo. É uma ideia que levamos gravada a ferro em nossa forma de pensar. Finalmente, neste nível básico, temos o número 0. Hoje o usamos para tudo, mas você já parou para pensar quão revolucionário ele foi? Por milênios, as culturas mais avançadas não tinham um símbolo para o nada. Como você representa na ausência de algo? O zero foi uma invenção que mudou a matemática, o comércio e a ciência para sempre. Mas, por que damos por certa essa ideia do nada quando a humanidade custou tanto aceitá-la? Então aí está, um quarto vazio, o tédio, o medo histórico do vazio e o número 0. Este é o nada que todos conhecemos. A ponta do iceberg. É o que qualquer um na rua te contaria. É simples, é intuitivo e está espetacularmente incompleto. Mas se isto é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? É hora de mergulhar. Bem-vindos ao nível 2. Aqui é onde a mágica começa. Você se lembra daquela ideia do espaço vazio, o preto entre as estrelas? Pois a física quântica nos diz que é uma ilusão. O espaço vazio, o vazio mais perfeito que possamos imaginar, na verdade está fervilhando de atividade. É um conceito chamado espuma quântica. Imagine um refrigerante que não para de soltar bolinhas que aparecem e desaparecem em uma fração de segundo. Isso é o vazio, um oceano de partículas virtuais que nascem do nada e voltam ao nada constantemente. O vazio está cheio. Essa é a primeira grande revelação. E este caos aparente é governado por uma regra invisível, as leis da física. Estas leis são como as regras de um jogo de tabuleiro. Mesmo que não haja ninguém jogando, as regras do jogo continuam existindo no manual. Da mesma forma, mesmo que um canto do universo esteja vazio, as leis da gravidade, do eletromagnetismo, todas continuam lá, ditando o que pode e não pode acontecer nessa aparente nada. Agora falemos do nosso cérebro. Temos um viés cognitivo que é como um erro de fábrica em nosso pensamento chamado apofenia. É a tendência de ver padrões onde não existem. Você vê um rosto em uma mancha na parede? Isso é apofenia. Nosso cérebro odeia o vazio de informação, o nada de significado. Assim, quando se depara com algo aleatório ou vazio, inventa conexões, cria histórias. Não suportamos o nada, nem mesmo o conceitual. Voltemos à história do zero. Sua invenção na Índia não foi apenas um capricho. Nasceu de uma necessidade. Imagine que você é um comerciante antigo. Contar 1, 2, 3 ovelhas é fácil. Mas como você anota em seus livros que alguém te deve dinheiro e já te pagou? Você precisa de um símbolo para representar a ausência de dívida. O zero não nasceu como um conceito filosófico, mas como uma ferramenta prática para evitar o caos financeiro. O nada se tornou a base da economia moderna. E observe como esses mecanismos resolvem um problema humano. A ideia de um vazio cheio de energia quântica nos permite criar tecnologias. A ideia do zero nos permite organizar a sociedade. Nosso cérebro, ao preencher os vazios, nos ajuda a dar sentido ao mundo, mesmo que às vezes se equivoque. O nada, entendido neste nível, não é uma ausência, é uma ferramenta fundamental para construir a realidade. E o último mecanismo deste nível vai explodir a sua cabeça.
Acontece que o nada do espaço não só não está vazio, como é o responsável por o universo se expandir cada vez mais rápido. Há algo chamado energia escura nesse vazio, uma força repulsiva que está esticando o tecido do espaço-tempo. Assim, a simples ideia de um quarto vazio que vimos no início, agora sabemos que é na verdade um motor ativo que está definindo o destino de todo o cosmos. Ao fechar este nível 2, você percebe algo incrível. Entender essas engrenagens ocultas, desde a espuma quântica até a energia escura, nos dá poder. Já não somos vítimas da sensação de vazio. Começamos a ver o nada como um campo de jogo dinâmico, uma tela sobre a qual toda a existência é pintada. Já não é uma ausência, é um protagonista. Mas se você achava que já estava tudo claro, prepare-se, porque aqui é onde a história se torna um verdadeiro caos. Bem-vindos ao nível 3, o dos debates e das complexidades. Aqui nos deparamos com a primeira grande batalha da cosmologia. Um lado diz, e se o universo inteiro saiu do nada? A ideia é que toda a energia positiva da matéria e da luz poderia estar perfeitamente equilibrada pela energia negativa da gravidade. Positivo mais negativo igual a zero. Um universo com energia líquida zero. É o debate do almoço grátis definitivo. Pode a existência inteira ser um complexo e glorioso zero? O outro lado diz que isso é uma simplificação bonita demais para ser verdade. O debate está acalorado. Agora, um segredo. Deixe-me desmentir um mito que todos amamos, a ideia de um vazio absoluto e perfeito. Sinto ser eu a dizer, mas provavelmente não existe nem pode existir. Pela mecânica quântica que já vimos, sempre haverá flutuações, sempre haverá alguma partícula virtual aparecendo. E além disso, todo o universo está banhado por uma radiação de fundo, o eco do Big Bang. Por que gostamos tanto de acreditar em um vazio perfeito? Porque nosso cérebro adora ideias limpas, absolutas e simples. A realidade, como sempre, é muito mais desordenada. E aqui vem o paradoxo que o deixará pensando. Para definir o nada, temos que falar dele, dar-lhe propriedades como não ter propriedades, dar-lhe um nome. No momento em que o nada entra em nossa linguagem e pensamento, ele deixa de ser nada e se torna algo, um conceito, uma ideia. Como você pode sequer pensar no nada absoluto sem transformá-lo em um algo? É um nó mental que a filosofia tenta desatar há séculos. Agora, sejamos críticos. Aceitamos a ideia do vazio e do nada na ciência, mas e na vida? Pensemos na morte como o nada definitivo, o fim da consciência. A pergunta ética é correto trazer uma vida ao mundo, uma consciência que sente e ama, sabendo que seu destino final é a aniquilação, o nada? É uma pergunta incômoda que a maioria evitamos, mas que subjaz à própria condição de estar vivo. Observe como este debate mudou com o tempo. Quando falamos dos gregos, vimos que eles tinham pânico do vazio. Durante a Idade Média, discutir sobre o nada era quase uma heresia, porque criar do nada era um poder exclusivo de Deus. Hoje, os físicos no CERN criam pequenos vazios ultra intensos para estudar a origem do universo. Passamos do medo do vazio para usá-lo como nossa ferramenta mais poderosa para entender a realidade. E tudo isso nos conecta a um problema fundamental da condição humana, o medo do sem sentido. O nada cósmico, esse vasto oceano de vazio, nos faz sentir pequenos, insignificantes. Nos obriga a enfrentar a possibilidade de que nossa existência não tenha um propósito inerente. Lutar para encontrar significado em um universo que parece indiferente, essa é a nossa grande batalha como espécie, uma batalha contra uma forma muito pessoal de nada. Assim, este nível 3 nos deixa com uma conclusão incômoda. A realidade do nada é uma bagunça. Está cheia de debates não resolvidos, paradoxos que torcem nossa mente e perguntas éticas que nos tocam no mais profundo. Não há respostas fáceis nem únicas. E isso, embora não pareça, é o que a torna tão fascinante. Muito bem. Você sobreviveu ao caos. Viu os debates e os paradoxos. Agora é o momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Bem-vindo ao nível 4. Vamos começar com algo que você não vai encontrar em uma busca rápida no Google, o conceito de falso vácuo. A teoria diz que nosso universo poderia estar em um estado de vácuo que é estável, mas não é o estado de energia mais baixo possível. É como uma bola que descansa em um pequeno buraco na encosta de uma montanha, mas o verdadeiro vale está muito mais abaixo. Se algo empurrasse essa bola, ela cairia no vácuo verdadeiro e, ao fazê-lo, as leis da física poderiam mudar completamente. Nosso universo, tal como o conhecemos, poderia ser fundamentalmente instável. Agora um detalhe técnico, mas prometo que a analogia é genial. Chama-se efeito Casimir. Se você colocar duas placas de metal sem carga em um vácuo perfeito, muito próximas, algo incrível acontece. Elas se atraem. Por quê? Imagine que as placas são dois barcos em um mar muito agitado.
As ondas grandes do mar aberto os empurram de fora, mas entre os dois barcos só cabem ondas pequenas. Há mais pressão das ondas grandes de fora do que das pequenas de dentro, então os barcos se juntam? Isso mesmo acontece com as partículas virtuais do vazio. É a prova de que o nada exerce uma força real. E entre tantos gênios como Einstein ou Hawking, há um herói secreto que devemos lembrar. Chama-se Georges Lemaitre. Era um padre católico e um astrônomo brilhante. Foi a primeira pessoa a propor o que hoje chamamos de teoria do Big Bang. Ele chamou de hipótese do átomo primevo, um ponto inicial do qual todo o espaço e o tempo surgiram. Foi ridicularizado inclusive por Einstein no início. Mas Lemaitre, com sua fé e sua ciência, atreveu-se a olhar o nada antes do tempo e ver um começo. Falemos de uma teoria rebelde. Há físicos que propõem que a informação é o mais fundamental do universo, mais que a matéria ou a energia. Dessa perspectiva, o nada não é a ausência de coisas, mas um estado de zero informação. E o universo, em sua complexidade, é apenas um aumento massivo de informação? É uma forma completamente diferente de ver a realidade, onde a existência é medida em bits e não em átomos. Agora, um fato que choca de frente com o nosso senso comum. Lembre-se que falamos das partículas virtuais que aparecem e desaparecem no vazio. O que é verdadeiramente louco é que, para existirem durante essa minúscula fração de segundo, pedem emprestada energia ao universo, violando a lei de conservação da energia. É como se o universo tivesse um cartão de crédito com um limite altíssimo que permite esses pequenos adiantamentos, desde que a dívida seja paga quase instantaneamente. O nada tem sua própria economia quântica. E aqui vem o momento ahá! Você se lembra que Einstein introduziu uma constante cosmológica em suas equações para manter o universo estático e depois a chamou de seu maior erro quando se descobriu que o universo se expandia? Pois bem, a energia escura de que falamos antes, essa força no vazio que acelera a expansão, resulta ser matematicamente idêntica a essa constante. O maior erro de Einstein poderia ser a descrição perfeita da energia do nada. Tudo se conecta. O erro de um gênio, o vazio e o destino final do nosso universo. Chegamos ao final do nível 4, e este nível de detalhe não é apenas para acumular dados. É para entender que o mundo é infinitamente mais sutil, complexo e surpreendente do que parece. Conhecer esses segredos de nicho nos dá uma visão mais autêntica, nos permite apreciar a incrível elegância que se esconde sob a superfície da realidade. Chegamos ao limite do que se sabe. Exploramos o que a ciência e a filosofia descobriram. Você se atreve a olhar além para a última fronteira onde só há perguntas e espanto? Bem-vindo ao nível 5. Olhemos para o futuro. Se o vazio está cheio de energia, a energia do ponto zero, poderíamos algum dia aprender a extraí-la? Seria uma fonte de energia limpa, ilimitada e gratuita. Mudaria a civilização para sempre. Ou talvez poderíamos manipular o falso vácuo e criar nossos próprios universos de bolso com leis físicas diferentes? Já não é ciência, é especulação informada, o território dos sonhos. E agora a pergunta definitiva. A pergunta que mantém filósofos e físicos acordados à noite, para a qual ninguém, absolutamente ninguém, tem resposta. Por que há algo em vez de nada? Não deveria haver nada. O nada é o estado mais simples, mais provável. A existência de um único átomo é um mistério assustador. Por que o universo se deu ao trabalho de existir? Pense nesta implicação filosófica que vai explodir a sua cabeça. Se o nosso universo, com todas as suas galáxias, estrelas e nós mesmos, nasceu de uma flutuação quântica em um nada pré-existente, então a nossa realidade inteira não é a norma. É uma exceção, uma anomalia. Somos um lampejo de algo em uma eternidade de nada. A existência não é o estado padrão. O silêncio é o estado padrão e nós somos uma canção fugaz. Entender o nada pode ser a chave para o futuro da humanidade. Conceitos como o motor de Alcubierre para viajar mais rápido que a luz baseiam-se na ideia de manipular o tecido do espaço-tempo, a própria estrutura do vazio. Compreender a natureza do nada não é apenas uma curiosidade filosófica, pode ser o próximo grande salto evolutivo da nossa espécie, a chave para nos tornarmos uma civilização intergaláctica. E aqui deixo você com a ideia mais provocadora de todas. Talvez tenhamos estado olhando tudo ao contrário. Talvez o nada não seja a ausência de algo. Talvez o nada seja a única coisa que é real e fundamental. E tudo o que chamamos de universo, a matéria, a energia, você e eu, não somos mais do que uma vibração complexa, uma excitação temporal, uma onda na superfície desse oceano eterno do nada. E com essa ideia, nossa jornada de 5 níveis terminou. Descemos as profundezas e voltamos à superfície.
Agora, com esta nova e vertiginosa perspectiva, é hora de contemplar o panorama completo. É incrível. Lembre-se que no início de tudo isso, pensávamos que o nada era simplesmente um quarto vazio, algo chato e sem importância. E veja onde chegamos. Descobrimos que esse nada é uma espuma quântica fervilhante, que é um motor que expande o universo, que encerra debates sobre a origem de tudo e que nos confronta com a pergunta de por que existimos. Passamos de ver o nada como uma ausência para suspeitar que talvez nós somos a ausência e o nada é o verdadeiro e único protagonista da história. Sua visão da coisa mais simples se tornou, espero, na mais profunda. Que ideia de toda esta jornada mais te impactou? A espuma quântica, o universo como um zero gigante ou a ideia de que somos uma simples onda no oceano do nada? Quero saber. De verdade. Deixe sua reflexão nos comentários. Foi uma honra absoluta fazer esta jornada com você. Obrigado pelo seu tempo e sua curiosidade. Se você gosta desses mergulhos no mais profundo do conhecimento, inscreva-se, porque temos muitos mais abismos fascinantes para explorar juntos.